nosso livro 1, o livro das funções, para a gente falar no assunto de hoje sobre equações exponenciais. Primeira coisa, o que é uma equação exponencial? Uma equação exponencial é aquela equação onde a tua variável x, a tua incógnita, se encontra exatamente no teu expoente. O que tu precisa saber aqui? Tu não confunde, por favor, essa tua variável x com potências de x, ou seja, x elevado em qualquer valor que esteja nesse teu expoente. Também é importante que tu te ligue que a base sempre vai ter que ser positiva e diferente de 1. E como é que tu resolve aqui uma equação exponencial? Veio o nosso primeiro tipo, que é a redução à base comum, ou seja, tu vai igualar as bases e no momento em que as bases são iguais, tu vai fazer o quê? Simplesmente iguala os teus expoentes. A gente tem essa propriedade para resolver uma equação exponencial. Também quero que tu te ligue aqui que tu vai ter que ser muito bom nas propriedades das potências. Então é bom, antes de mais nada, que tu dê uma revisada em todas as propriedades das potências que a gente já tem aqui, beleza? Então vamos para o nosso primeiro exercício, exercício número 1, para resolver esses 6 caras aqui, né? Depois mais 2 que eu vou passar para vocês. Então vamos lá. O exercício 1, letra A, resolver, né, descobrir o valor do x aqui. Eu tenho 1/5 elevado na x é igual a 125. Bom, eu posso colocar como 5 elevado na menos x. Lembra que quando a gente inverte numerador com denominador, o nosso expoente fica negativo. É igual ao 125, que eu posso colocar como 5 elevado ao cubo. No momento em que as minhas bases são iguais, eu posso simplesmente igualar os expoentes. Então, menos x é igual a 3, ou seja, o valor do x vai ser exatamente igual a menos 3. Pronto, está resolvido. E eis que tu corre para o abraço, nesse caso o teu conjunto de solução, se tu quiser colocar, que é menos 3, pronto. Letra B, 8 elevado na x é igual a 0,25. Eu posso colocar aqui para vocês esse 8 como 2 ao cubo, tudo isso elevado na x. O 0,25 eu posso colocar como 1/4. Eu posso representar esse meu número decimal em forma de uma fração. Agora, potência de potência. Eu multiplico os meus expoentes, tendo 2 elevado na 3x. Aqui o que eu vou fazer? O 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado. Invertendo eu teria 2 elevado na menos 2, já fazendo com vocês mais direto. Se as minhas bases estão iguais, então basta eu igualar os meus expoentes. 3x é igual a menos 2, com isso o valor do x vai ser igual a menos 2/3. E eis que a gente tem aí a nossa resposta da alternativa letra B. Feito? Letra C, o que eu tenho que fazer? Se vocês se ligarem, trabalhem sempre com bases positivas e não trabalhem com raízes. Transforma aquela raiz em expoente fracionário, ou seja, tu pode escrever esse 3 elevado na 1/2, lembra que quem está por fora vai para baixo e quem está por dentro, quem é o expoente, vai por cima, tudo isso elevado na x. É igual. O 81 eu já vou escrever com vocês como sendo 3 elevado na 4. Então, 3 elevado na 4, e aí eu poderia colocar como 4/3, já escrevendo de uma forma de um expoente fracionário. Potência de potência, então eu tenho 3 elevado na x sobre 2, lembra que eu multiplico, é igual a 3 elevado na 4/3. Eis então que eu tenho nesse caso aqui, x meios, sendo igual a 4/3, e o 2 que está dividindo passa multiplicando, chegando que o valor do x vai ser exatamente igual a 8/3. Está feito, está resolvido, corre para o abraço. E na letra D a gente tem 2/3 elevado na x é igual a 2,25. 2,25 tu pode representar numa forma fracionária, que é a mesma coisa que 9/4. Beleza? Se tu perceber, o 9/4, o 9 ele é 3 ao quadrado e o 4 é 2 ao quadrado. E eu já vou inverter nesse lado aqui, ó, deixando 3 meios elevado na menos x é igual
ao 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que aí eu já posso colocar esse ao quadrado em evidência, esse meu expoente em evidência, porque ele é tanto expoente do meu numerador e do meu denominador. Agora, se as minhas bases são iguais, os expoentes são iguais, então menos x é igual a 2, logo x vai ser igual a menos 2. E eis que a gente mata aí os nossos 4 primeiros exercícios, né? As nossas 4 primeiras letras. Vamos para mais 2 aí. Beleza, gurizada? Então tá, galera. Seguindo o barco, vamos lá para a letra E e a letra F para matar esse primeiro tipo aí, tá? Olha só. O 100 eu posso escrever como 10 ao quadrado. 10 ao quadrado elevado na x. Beleza? Lembra das potências de base 10? Esse cara, basta eu contar minha quantidade de zeros, eu tenho 10 elevado na menos 3. Feito? Potência de potência, multiplica os teus expoentes. 10 elevado na 2x é igual a 10 na menos 3. Se as minhas bases são iguais, eis que eu tenho que simplesmente igualar os meus expoentes. 2x é igual a menos 3, e com isso x vai ser igual a menos 3 meios. Pronto, tá correndo pro abraço, tá aí a tua resposta da letra E. Na F eu tenho 5 elevado na 2x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 1. Lembra que o 1 tu pode colocar ele sempre como uma base qualquer elevado na 0. Então, nesse caso, eu vou escrever como 5 elevado na 2x ao quadrado mais 3x menos 2 é igual a 5 elevado na 0. Minhas bases estão iguais, então basta eu igualar os expoentes. 2x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. E como nem tudo são flores, o que tu vai ter aqui? Uma Bhaskara. Vamos para a equação, né? Para a fórmula de Bhaskara, a nossa equação de segundo grau. X é igual a menos b, então vai ser menos 3, que é o valor do meu b é 3, mais ou menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, menos 4a, que é 2, vezes o c, que é menos 2. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a, e o a sendo 2. Com isso, então, tu vai ter que x é igual a menos 3, mais ou menos 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes 2 vai me corresponder exatamente em 8, vezes 2 vai me corresponder em 16. Menos com menos dá mais, então vou ter 9 mais 16 dá 25, raiz de 25 vai me dar 5. Tudo isso dividido por 4. Uma tu vai para o mais e a outra tu vai para o menos. Então, menos 3 mais 5 vai te dar 2 sobre 4, 2 quartos, simplificando eu tenho a fração equivalente 1 meio. E agora menos 3 com menos 5, isso vai me dar menos 8 sobre 4, isso me corresponde exatamente em menos 2. Então aqui de novo, colocando para vocês o nosso conjunto solução, nesse caso eu tenho duas respostas, 1 meio e menos 2, são os dois valores que satisfazem essa tua equação exponencial aí. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada. Tu acabou de ver com Moisés o primeiro método de resolução das equações exponenciais, que é aquele método em que tu iguala as bases. Agora tu vai ver comigo o segundo tipo, que é o método da substituição. Pelo próprio nome já diz, eu vou substituir coisas. Vai ser bem tranquilo, tu vai ver que vai ser bem sossegado de resolver os exercícios. Primeiro, qual é o indício, o que me indica numa equação exponencial que eu vou ter que trabalhar com a substituição? Sempre que aparecer soma e subtração de potências. Cara, apareceu soma e subtração de potências, tu já tem que ficar ligado e tu vai precisar trabalhar com o método da substituição. Nem sempre será uma exigência a substituição, mas tu vai ver que ela vai sempre funcionar. Beleza. Primeiro passo, tu vai usar uma variável auxiliar. E eu já vou te mostrar como tu vai utilizar essa variável auxiliar nos dois exemplos que eu separei aqui ao lado para ti, o A e o B, certinho? Então, olha só. Nunca se esqueça de retornar a substituição. Porque como tu tá substituindo por uma outra variável, tu está encontrando o valor dessa outra variável, não o valor de interesse, o resultado de interesse. Certo? Basicamente, o método da substituição vai nos levar para dois caminhos. Que é a ideia de colocar em evidência, certo?
E depois que tu colocar em evidência, gurizada, anota aí, ó. Tu vai igualar bases. Ah, Sor, mas é igual ao método que o Sor Moisés acabou de passar para nós? É rigorosamente igual. Igualzinho. Certo? Caso tu não coloque em evidência para chegar em igualar bases, o caminho que tu vai ter é a Bhaskara, tipo, agora eu imagino tocando aquela musiquinha do tubarão, e o negócio não termina, tu vai usar a Bhaskara o resto da tua vida, cara. E aqui também, cara, depois que tu fazer a Bhaskara, tu também vai precisar, velho, igualar bases. Isso não vai mudar. Ou seja, tudo aquilo que tu viu com Moisés lá no primeiro início, logo no início da nossa aula, tá valendo aqui também. É a ideia mesmo, o dog tá louco aqui. Então tu vê que não vai mudar, entendeu? Tu continua trabalhando com a ideia de igualar bases. E tu vai perceber que nessa parte de exponencial, se tu não te recorda bem, cara, revisa de novo as propriedades de potenciação, porque tu vai precisar muito delas. Tá, Sor, mas como é que eu vou saber quando é só colocar em evidência ou quando é Bhaskara? Eu separei 2 exemplos aqui para te mostrar. Eu não vou começar a resolver toda a letra A e toda a letra B. Eu vou resolver em partes, porque eu quero te mostrar um pequeno detalhe. Qual é o pequeno detalhe? Aqui, primeiro, vamos lá, olha só. 3 na x menos 1. Tu vai transformar em 3 na x divididos por 3. Dá 1. Vem lá das propriedades de potenciação. Menos o 3 na x. Mais 3 na x mais 1 é 3 vezes o 3 na x. O 3 na x mais 2 é 3 ao quadrado vezes 3 na x. Isso tudo igual ao 306. Certo, gurizada? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência o 3 na x aqui. Certo? Coloquei o 3 na x em evidência. Ou seja, eu tirei o 3 na x de todo mundo. O que sobrou aqui dentro do parênteses? 1/3 menos 1, porque eu botei toda a expressão 3 na x em evidência, mais 3, mais 3 ao quadrado, que é 9. Já vou botar direto o 9 aqui. Isso tudo, gurizada, é igual a 306. Certo? Aqui, nesse momento, eu vou parar o meu exercício do item A contigo e eu vou para o item B para te mostrar uma coisa. Olha só, esse 4 na x mais 1, tá? Eu vou trabalhar com ele primeiro, aqui no cantinho, porque eu quero te mostrar uma coisa. Ó. O 4 na x mais 1, ele é a mesma coisa que 4 vezes o 4 na x. Certo? Bom, o 4 na x, gurizada, o 4 na x, ele é a mesma coisa que o 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, elevado na x. Tamo junto? Bom, o que vai acontecer agora aqui? Se eu for trabalhar com essa situação aqui, eu observo aqui que aqui eu tenho um 2 elevado na x. Portanto, aqui eu também quero um 2 elevado na x. Pelas propriedades de potência, tu sabe que tu pode trocar de lugar os dois expoentes, que tu mantém a equação. Ou seja, tu vai ter um 2 na x elevados ao quadrado. Certo? Então, substituindo pelo que nós vimos ali no cantinho, o 4 na x mais 1, ele vai ficar como 4 vezes o 2 na x elevado ao quadrado, menos 9 vezes o 2 na x, mais 2 igual a 0. Agora aqui, gurizada, se tu for trabalhar com a técnica de colocar em evidência o 2 elevado a x, tu vai perceber, por exemplo, que esse cara não tem o 2 elevado a x. E esse aqui tem o 2 na x ao quadrado. Então significa que não é por colocação em evidência que eu vou resolver o meu problema. Eu vou resolver o meu problema através da Bhaskara. Tranquilo? Agora, para terminar o exercício da letra A, então tu precisa só identificar, de novo, cuidando. Aqui eu tenho 2 na x, aqui eu tenho 2 na x ao quadrado. É por Bhaskara que eu vou resolver. Aqui, o 3 na x, não existe nenhum 3 na x ao quadrado, então não é por Bhaskara, simplesmente colocando em
evidência aquele meu termo ali. Então, olha só, deixando o 3 na x em evidência, somando isso aqui tudo, vamos lá, 3 na x, vezes 9 mais 3, 12, 12 menos 1, 11. 1 terço mais 11 igual a 306. 3 na x, vezes 3 vezes 11, 33, mais 1, 34. Então, 34 terços igual a 306. Certo? Eu vou apagar aqui no cantinho essa jogada aqui para nós continuarmos e darmos sequência à nossa conta aqui no lado. Deixa eu separar aqui para nós. Então, vamos lá. O 3 que está dividindo vai multiplicando e o 34 que está multiplicando vem dividindo. Certo? Então, vamos lá. 3 na x é igual a 306 vezes 3 divididos por 34. 306 divididos por 34 dá 9. E 9 vezes 3 dá 27. Portanto, 3 na x é igual a 27. E agora tu vai cair no primeiro passo que tu viu com Moisés. Igualar as bases. Então, 3 na x é igual a 3 ao cubo. Cancela as bases, iguala os expoentes. Portanto, o x é igual a 3 aí e está pronto o nosso exercício do item A. Ah, Sô, mas tu não disse que ia trabalhar com o método da substituição? Sim, e eu quero que tu entenda que nem sempre vai ocorrer a substituição. Tu pode substituir, sem problema nenhum. Se tu quisesse no exercício, por exemplo, chamar o 3 elevado a x de k, por exemplo, não teria problema. Por quê? Porque tu teria k sobre 3, menos k, mais 3k, mais 9k. Para tu concluir aqui no final das contas, então onde aparece o 3 na x, tu iria trabalhar com um k. E aqui, gurizada, tu iria concluir que o k, que é todo o teu 3 na x, o teu k seria igual a 27. E aí que vem a jogada que eu comentei contigo. Não esqueça de retornar a substituição. O k é 27, mas quem era o k? O k era o 3 na x. Então, 3 na x era igual a 27. Esse é o passo chamado de retornar a substituição. Então, quando eu consigo colocar nessa situação o 3 na x em evidência em todas as parcelinhas da soma e da subtração que eu tenho ali, não é obrigatório trabalhar com a substituição. Posso, mas não preciso. Diferente, por exemplo, do que acontece na tua letra B, em que na tua letra B, sim, é obrigatório. Então, o que tu vai fazer na letra B aqui, ó? Vamos chamar esse 2 na x aqui, gurizada, ó, de k. Então, trocando 2 na x por k, eu vou ter 4k ao quadrado menos 9k mais 2 igual a 0. Então, eu estou trocando, presta atenção, eu estou trocando o 2 na x por k. Por quê? Porque agora eu preciso fazer a substituição da variável. Então, eu estou recorrendo a uma variável auxiliar e eu preciso encontrar o valor dessa variável auxiliar para aí sim, no final, retornar a substituição. Então, tu já sabe, Bhaskara, vamos lá. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 4, 9 ao quadrado, 81. 81, 4 vezes 4, 16. 32, 81 menos 16... 32, 49. Certo? Então, delta aí deu igual a 49. E tu já sabe que se o delta deu 49, tu já vai ter duas raízes reais iguais aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, k é igual a menos b, menos 9. Então, vai ficar 9. Mais ou menos a raiz quadrada de 49, que é 7, dividido por 2 vezes o a. Lembrando que o a é 4. 2 vezes a, então, 8. E aqui, gurizada, tu vai ter duas possibilidades. Ó. 9 mais 7
que dá 16 dividido por 8 dá 2. E 9 menos 7 dividido por 8. 9 menos 7 dá 2, divididos por 8, simplificando, então vai dar 1/4. Então tu encontrou 2 e 1/4. E aí que vem o perigo, cara. Por quê? Porque quando tu vai procurar nas respostas, vai aparecer para ti ali 2 e 1/4. Só que 2 e 1/4 são os valores do K, não os valores do X. Então tu vai atrás dos valores do X, que é retornando a substituição. Lembra que o K é 2 na X. Então o 2 na X pode ser igual a 2. As bases já são iguais, cancela as bases, iguala os expoentes. Acabei de concluir que o X é 1. Ou ainda, o K vale 1/4. Então o 2 na X pode ser 1/4. Quando tu inverter essa base 1/4, ele é o 2 elevado a menos 2. Cancela as bases, iguala os expoentes. Portanto, o x ele é igual a menos 2. Certinho? E uma dica muito valiosa para ti, se aparecer para vocês em qualquer prova, cara. Qualquer prova envolvendo equações exponenciais, minha dica, se envolver substituição, não faz a conta. Procura as respostas nas alternativas e substitui, que é muito mais eficaz, é muito mais rápido de tu conseguir determinar se aquele valor é ou não a resposta, ao invés de tu ter que passar por todo esse trabalho braçal lá na hora da prova. Certinho? Agora vamos trabalhar os exercícios C e D lá para terminar. Bora lá então para terminar nossa parte envolvendo aí o método da substituição. Vou trabalhar primeiro separadinho aqui, gurizada, ó, com o 9 na x. Lembra que o 9 é 3 ao quadrado elevado a x. Então, posso trocar de lugar os dois expoentes e transformar o 9 na x em 3 na x elevado ao quadrado. Certo, gurizada? Então, seguindo, eu vou ter 3 na x ao quadrado, mais 3 na x mais 1 é a mesma coisa que 3 vezes 3 na x, menos 4 igual a 0. Está vendo que a variável aqui não aparece em todas as parcelas. Tem um alienígena perdido aqui no meio. Então, báscara, na hora. Substituição. Então, vamos chamar o 3 na x. Eu vou chamar ela de k. Então, vamos lá. Nós vamos ter aí k ao quadrado mais 3k menos 4 igual a 0. Então agora tu vai para a báscara aqui, gurizada. Não tem muito choro aqui, não tem muito o que fazer. Delta igual a b ao quadrado 9 menos 4 vezes o a vezes o c. Delta então igual a 25. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Mais 9, 25. Então vamos lá. O k é igual a menos b. Mais ou menos a raiz quadrada de 25 dividido por 2 vezes o a. Então nós vamos ter aí, vamos separar em duas situações. Menos 3 mais 5 sobre 2, que vai dar 1. 5 menos 3, 2 dividido por 2, 1. E menos 3 menos 5 dá menos 8, divididos por 2 dá menos 4. A segunda parte já foi. Agora eu não posso esquecer de retornar a substituição. Esses dois que eu encontrei são os valores do k, só que eu quero os valores do x. Então, 3 na x igual a 1. E quem é o cara que vai fazer o 3 virar 1 quando ele está no expoente aqui? Ó? Lembra a propriedade da potenciação. Base não nula elevada ao expoente 0 vira 1. Ou tu pode fazer uma simples troca do 1 e transformar o 1 como 3 na 0. Sem problema nenhum. Ou 3 na x igual a menos 4. E aqui vem uma jogada que eu preciso ficar ligado. Ó. Olha aqui. Tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é uma base positiva. Se a base é positiva, gurizada, o teu resultado também é positivo. Se a base é positiva, o meu resultado é negativo. Tá, senhor, mas como é que eu vou igualar a menos 4? É isso aí, querido, tu não iguala.
O menos 4, tu vai descartar. O menos 4 não pode ser uma possibilidade de resposta aí para nós. Por quê? Porque o 3 na x ele é positivo. E como o k eu encontrei um k negativo, esse k negativo eu vou descartar. Porque bases positivas me levam para resultados positivos. Certo? Aqui na letra D, cara, eu não quero te fazer perder tempo, até porque eu sei que tu já entendeu a ideia e aplicações de propriedades. Normalmente quando cai isso são como os itens B e C. O que eu não quero te fazer perder tempo? Porque o 25 na x, cara, o 25 na x é um cara positivo. Porque a base dele é positiva. E eu estou somando ele com o 5 na x, que também é positivo. Que, por sua vez, está sendo somado com o número 6, que também é positivo. Ou seja, quando que eu somo 3 valores positivos e o resultado dá zero? Nunca. Então, o nosso conjunto solução aqui, gurizada, é o conjunto vazio. Não existe nenhum número real que vai transformar essa equação aqui, fazer essa equação zerar. Certinho? Porque o 25 na x é positivo, o 5 na x é positivo e o 6 é positivo. Então isso aqui não zera nunca. Então não tem como resolver e não preciso resolver. Tranquilo, gurizada? De boa? Então tá, galera. Seguindo o barco, a gente para falar aqui sobre inequações exponenciais. Inequação exponencial é a primeira coisa que tu tem que ter na tua cabeça, tá? Tu tem que ter na cabeça dois intervalos. Quando a tua base estiver entre 0 e 1 ou quando a tua base for maior do que 1. Como é que tu resolve? É muito parecido do método de resolução de uma equação exponencial. Porém, tu deve tomar muito cuidado, que é um momento importante. Quando a tua base for maior do que 1, tu vai conservar a tua desigualdade. E quando a tua base estiver entre 0 e 1, tu inverte a tua desigualdade. Por que isso? Porque quando tu tiver uma base entre 0 e 1, quanto maior o teu expoente, menor vai ser o teu valor referencial ali. E quando a tua base for maior do que 1, maior o expoente, maior vai ser o teu valor para aquela tua base. Então vamos lá para um exemplo A, B, C, D aqui, depois a gente faz os outros dois ali, tá certo? Na letra A, 3 elevado na x é menor do que 1,27 avos. Olha só, o que tu deve pegar aqui? Tu vai ter como método de igualar as bases, 3 elevado na x é menor do que 3 elevado na menos 3, fazendo mais rápido isso aqui. Agora, quando tu for igualar os teus expoentes, tu percebe que as bases são iguais e elas são maiores do que 1. Então, tu mantém a desigualdade de x é menor do que menos 3, pronto, corre para o abraço, tá resolvido. Na letra B, se tu perceber aqui, ó, eu vou manter 1/5 elevado na x é maior ou igual. 125 é 5 ao cubo. Invertendo, eu vou deixar como 1/5 elevado na menos 3, já fazendo direto. Quando eu for igualar as bases, eu vou ter x e menos 3, só que tu deve tomar um cuidado. 1/5 é um número entre 0 e 1, então tu deve inverter a tua desigualdade, tendo que o x é um número menor ou igual a menos 3. Então tá, seguindo o barco aqui na letra C, a gente tem raiz quadrada de 2 elevado na x, que eu já vou colocar como 2 elevado na x meios, tá? É maior do que quem? É maior do que o 16 é 2 na 4. Invertendo, eu teria 2 na 4 terços sendo negativo. Não te esquece disso aí. Agora, como a tua base é maior do que 1, o que tu faz? Basta simplesmente tu manter a tua desigualdade. X meios é maior do que menos 4 terços. Ou seja, o x tem que ser maior do que menos 8 terços aí para ti resolvido. De boa? Vamos para a letra D. Na letra D eu tenho simplesmente aqui como 0,01 elevado na x. Vou colocar esse cara como sendo 10 elevado na menos 2x, tá certo? É menor ou igual do que quem? É menor ou igual
Aqui eu tenho como 10 elevado, né? Eu posso escrever esse 1000 como 10 ao cubo, invertendo, então eu teria 10 na menos 3 meios. Feito? Com isso, se as minhas bases são iguais, eu igualo os meus expoentes. Como eu deixei as minhas bases maiores do que 1, eu vou ter então menos 2x é menor ou igual do que menos 3 meios. Só que quando eu multiplicar essa minha inequação por menos 1, para deixar nesse caso o meu cara que está ao lado do x positivo, o que vai acontecer? Eu vou ter nesse caso como 2x é maior ou igual do que 3 meios. E esse 2 que está multiplicando passa dividindo, deixando como x sendo um número maior ou igual a 3 quartos como a tua solução, tá? Vocês viram que eu deixei a base maior do que 1 para não inverter a minha desigualdade. E aí corre para o abraço, depois é bem tranquilo. Só toma cuidado, quando tu multiplica uma inequação por menos 1, tu inverte a tua desigualdade. Beleza, gurizada? Então tá, galera, seguindo o barco nesses dois últimos, a letra E e a letra F, que a gente tem a letra E. 1 sobre 27 avos é menor do que 3 elevado na x, que é menor do que 81. Vamos tentar deixar aqui a nossa base maior do que 1 para não inverter essas desigualdades. Então, eu vou deixar aqui 27 é 3 ao cubo, invertir, boto menos 3 no expoente. É menor do que quem? É menor do que 3 elevado na x, que é menor do que 81, que é 3 na 4. Se as minhas bases estão iguais e maiores do que 1, basta simplesmente eu igualar os meus expoentes. Então, vou ter menos 3 é menor do que x, que é menor do que 4, ou seja, o x tem que ser um número entre menos 3 e 4. Na letra F a gente tem então 0,42, que eu não vou alterar, 0,42 elevado na 1 menos 2x é maior ou igual do que o 1, eu posso escrever como 0,42 elevado na 0. Como as minhas bases estão iguais, basta eu igualar meus expoentes. Então, 1 menos 2x vai ser o que? Menor ou igual a 0. Por que eu inverti? Porque a minha base é entre 0 e 1. Ou seja, eu vou ter nesse caso, então, eu vou pegar o menos 2x, vou jogar para o outro lado da igualdade. 1 é menor ou igual do que 2x. Ou seja, o x ele tem que ser, tá? O x ele vai ter que ser um número maior ou igual do que o 1 meio. Ó, o 2 que estava multiplicando eu passei dividindo e eu tenho que ler, nesse caso, da direita para a esquerda, tendo que o x tem que ser um número maior ou igual a 1 meio. Aí a gente fecha a letra F e agora vamos para funções exponenciais, beleza? Bora lá agora para a última parte da aula, vendo as funções exponenciais que estão garantidas na tua prova do Enem e da URGS, gurizada. Então, olha só. Te liga aqui. Tua função exponencial, tá? A tua função, na verdade, ela pode ser bem incrementada. Eu posso agregar muitas coisas às minhas funções. Mas vamos começar primeiro com a função mais simples possível, que é a função f de x igual a b na x. Certo? Lembrando que o b é a base da minha função exponencial. Para que vai servir a base? A base vai me orientar que tipo de função eu vou ter. Se eu vou ter uma função crescente ou uma função decrescente. Por exemplo, quando que eu vou ter uma função crescente? Quando a base for maior que 1. Sempre que a base da minha função exponencial do tipo b na x for maior que 1, a minha função exponencial ela é uma função exponencial crescente e tem por característica essa curva que vocês estão vendo aqui. Ela parece uma rampa aqui, ó. Certo? E quando a base estiver no intervalo entre 0 e 1, porque por definição a tua base precisa ser positiva, e ela aparecer no intervalo entre 0 e 1, a tua função exponencial ela é uma função exponencial decrescente. Ela também leva uma lomba aqui, uma caída aqui, a nossa função exponencial aí. Então aqui em verde nós temos uma função exponencial crescente e em lilás a nossa função exponencial decrescente. Uma característica muito importante que eu quero que vocês cuidem sobre esses dois gráficos. Eles não cortam o eixo x, eles não cortam o eixo das abscissas. Por quê? Porque o eixo das abscissas, que é a reta y igual a 0,
ela é chamada de assíntota horizontal. É uma reta limite que o meu gráfico chegue tão perto quanto eu queira, só que efetivamente eu não encosto nele, eu não passo desse limite. Certo, gurizada? Então vocês têm que cuidar disso aí. Então, a reta y igual a zero, ela é a nossa assíntota horizontal. Eu posso me aproximar tanto quanto eu queira aqui, ó. Posso chegar bem pertinho do eixo x, só que eu não encosto no eixo. Então eu tenho que ter só esse pequeno cuidado aí. Certinho? No momento que tu começa a acrescentar coisas na tua função exponencial, agora acrescentando, por exemplo, alguém multiplicando a minha função exponencial. Normalmente em questões como principalmente o Enem, esse cara que aparece multiplicando a minha função exponencial, ele vai sempre representar a minha quantidade inicial. A quantidade inicial que eu tenho de alguma coisa. Não sei o que é, mas é a quantidade inicial de alguma coisa. E aí quando tu trabalha com funções exponenciais com essa estrutura aqui, porque o a pode ser positivo ou negativo, olhar só a base já não garante mais que a função exponencial ela é crescente ou decrescente, como vocês vão ver agora no exercício da página 103. Certo, gurizada? Então agora vira a tua página lá, vamos lá para a página 103 para fazer esses exercícios de gráficos de funções exponenciais. Bora lá então para resolver os gráficos das funções exponenciais. E eu quero acrescentar aqui para ti, cara, que daqui 2 aulas nós temos ainda mais uma aula de logaritmo, e na próxima aula, cara, tu vai aprender tudo que tu precisa de gráfico. Translações, reflexões, rotações parciais, reflexão no x, reflexão no y, módulo no x, módulo no y, negativo no x, negativo no y, tudo que isso vai incorporar os movimentos dos gráficos ali, certo? Mas o que eu quero te mostrar agora, por enquanto, são alguns gráficos aí envolvendo funções exponenciais. Eu vou comentar contigo por que que isso acontece, mas efetivamente nós vamos estudar isso daqui 2 aulas, tá? Então olha só, y igual a 3 na x na letra A. Base maior que 1, função exponencial crescente. Então, está aqui o gráfico da nossa função exponencial, lembrando que ele corta o y no 1. Porque sempre que eu corto o y, o x vale 0 e 3 na 0 é 1. Letra B, 2 quintos elevado na x. 2 quintos, gurizada, está entre 0 e 1. Entre 0 e 1 significa que a minha base, então, é uma função exponencial decrescente. Portanto, nós temos essa característica aqui na curva, também cortando o eixo y lá no 1. Certo? A partir de agora começa a ficar legal a brincadeira, por quê? Quando tu olha para o menos 5 elevado na x, só o 5 elevado na x, gurizada, te garante que tu tem uma função exponencial crescente com essa curvatura aqui. Que vocês estão vendo tracejada em lilás. E aí vocês vão perguntar, Sor, por que fez tracejado? Porque não é o gráfico da nossa função. Tá vendo que tem um negativo multiplicando aqui? Esse negativo vai fazer uma reflexão no eixo x. Tudo que está em cima do gráfico vai descer, vai refletir. E aí o teu gráfico vai ficar assim. E ao invés de cortar no 1, ele vai cortar agora no menos 1. Tranquilo? De boa, né? Agora, menos 1/3 elevado na x. 1/3 está naquele intervalo entre 0 e 1, que me dá uma função exponencial decrescente. Com essa característica aqui que vocês estão vendo em lilás. Só que no momento que eu multiplico ela pelo menos 1 ali, que é aquele negativo na frente, eu estou fazendo uma reflexão no eixo x. Tudo que estava embaixo vai subir, tudo que estava em cima vai descer. Como eu não tenho nada embaixo, essa parte vai refletir no eixo x, ficando assim a minha função, e ela deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. E ao invés de cortar no 1, eu vou cortar no menos 1. Certinho, gurizada? Na letra E, 4 vezes 3 na x. 3 na x é uma base crescente. Então, tá aqui o gráfico da minha função. Aí tu vai me perguntar, Sor, por que tu não fez o tracejado antes? Porque eu estou multiplicando por 4. Cara, a diferença, velho, é que aquele 4 lá, ele é positivo, e aquele 4 sendo positivo, ele representa o corte no eixo y. Mesmo sendo negativo, também é o corte no eixo y. Então, esse 4 aqui, ao invés de cortar no 1, eu estou cortando no 4. Muda, isso que eu quero, olha para a letra A e olha para a letra E. O que eu quero que tu entenda?
Muda o visual do gráfico, o que tu enxerga no gráfico como esboço? Não, é rigorosamente a mesma coisa. O que muda efetivamente? Muitas coisas, mas em termos práticos e rápidos, o primeiro ponto de corte no eixo Y, que é 1, e passa a ser o 4. É a primeira coisa que tu precisa cuidar e observar ali. Certinho? Pastor, mas se rolar uma dúvida, se tu quer saber onde é que tu vai cortar o eixo Y, troca o x por 0 e faz a continha, querido, que vai dar sempre certo. Olha só agora aqui. 10 vezes 1/5 elevado a x. 1/5 entre 0 e 1, decrescente. Pelo mesmo motivo de antes, eu não fiz tracejado, por quê? Porque o número que está multiplicando a minha função, ele é um número positivo e não vai influenciar em reflexões e translações nessa função. O que vai mudar vai ser agora alguns pontos aqui na função. Ponto de corte aqui então vai ser o 10 e a nossa função ela é decrescente. Tranquilo? Putz, gurizada, 2 na x mais 2. Lembra de separar o 2 na x mais 2 como 2 ao quadrado vezes 2 na x. Opa, 2 na x. 2 na 2 é 4, 4 vezes 2 na x. E aí, se tu for olhar, ela tem a mesma característica, gurizada, da letra E. Base 2 maior que 1, função exponencial crescente. E a única diferença é que eu vou cortar ela agora no 4. Tranquilão? De boa? Aqui, 4 elevado a 1 menos x. 4 elevado a 1 menos x é a mesma coisa que 4 vezes 4 na menos x. Inverte a base aqui, vai ficar 1/4 na x. Então a tua função 4 vezes 1/4 na x, 1/4, gurizada, tu tem uma base entre 0 e 1 e a tua função ela é decrescente. A diferença agora é que tu vai cortar ela no 4 e não no 1. Certinho? E o gráfico y igual a 3, módulo de 3 elevado a x. 3 na x é uma função exponencial crescente. Vai cortar o y no 1. E aí vocês vão me perguntar, Soro, o que aquele módulo do 3 na x vai fazer? Efetivamente, aquele módulo no 3 na x é teu ex, não serve para nada, não vai fazer nada com a tua função. Por quê? Porque o 3 na x já é positivo. E se tu lembra da aula passada que nós vimos envolvendo módulo e funções modulares e equações modulares, tudo sobre módulo, tu vai relembrar que módulo só altera valores negativos. Eles não influenciam valores positivos e o neutro, que é o nosso zero. Então, como 3 na x é uma base positiva, eu vou ter sempre resultados positivos, portanto o módulo não faz nada. Diferente se o módulo fosse no x, porque o x está à esquerda e à direita, e à esquerda o x seria negativo. Aí eu teria um impacto visual no meu gráfico. Mas por enquanto não é o nosso caso aqui. Tranquilo, gurizada? Então nós derrubamos todos os gráficos da página 103. Bora lá então, gurizada, para o nosso exercício 5 aí da tua página 104. Vamos dar uma olhada lá então o que diz o enunciado para nós. Eu vou ler contigo aqui, ó. Duas funções f e g fornecem o número de ratos e o número de habitantes de certa cidade em função do tempo t em anos, respectivamente, num período de 0 a 5 anos. Suponha que no tempo inicial, t igual a 0, existem 100.000 ratos e 70.000 habitantes. Nós sabemos que a população de ratos ela dobra a cada ano e que a população humana cresce 2.000 habitantes por ano. Então nós vamos ter que primeiro encontrar as funções que representam o número de ratos e a função que representa o número de habitantes. E tu tem que perceber a característica da função. Como ela, vou começar pela função de habitantes. Como ela cresce 2.000 por ano, a cada ano ela cresce 2.000. Um ano 2.000, 2 anos 4.000, 3 anos 6.000. Ou seja, essa aqui é a característica de uma função de primeiro grau. E a função g de x, que é, vou botar aqui um hzinho, representando os habitantes, ela é igual a 2.000x, em que 2.000 é a nossa taxa de variação por ano, mais 70.000 habitantes iniciais ali. Certo? A nossa função dos ratos, gurizada, aqui que eu tenho que ficar ligado. A nossa função dos ratos, fr de x, f, função f, r de rato, só para a gente saber do que nós estamos falando.
na variável x. X representa para nós, nesse problema, o tempo em anos. Se tu quiser usar a variável t, ou melhor, vou substituir, cara. Apaga aí. Apaga o x aí e coloca um t. Basta escrever a caneta. Pega o Errorex. Pega o Errorex, bota ali. 2000t. E a variável aqui, a letra não vai importar, né? A nossa variável. O que eu preciso perceber? Primeiro, o número inicial de ratos é 100.000. Então, tu vai lá e coloca 100.000. Como ela dobra a cada ano, ela dobrar é ela ser multiplicada por 2. E aí a tua variável vai no expoente porque tu dobra a cada ano. Então, tá aqui a função dos ratos, tá aqui o número de habitantes. E aí eu pergunto, ele pergunta depois no item B qual é a razão, cara, a razão entre o número de ratos pelo total de habitantes que eu tenho ali. Depois de 5 anos. Então eu tenho que fazer o quê? Trocar o t por 5, ó. Vamos lá, ó. F de 5 é igual a 100.000 vezes 2 elevado a 5. 2 na 5, gurizada, é 32. 32, então, seguidos aí de 5 zeros. Então, nós teremos aí um total de 3.200.000 ratos. Dá muito churrasquinho aí, né, gurizada? Então, olha só. E aqui, G de 5 é igual a 2.000, né? 2.000 vezes 5. 2.000 vezes 5, mais as 70.000 pessoas. 5 vezes 2.000 são 10.000, mais 70.000, 80.000 habitantes. Certo? E aí, para terminar, ele pergunta qual é a razão entre o número de ratos pelo número de habitantes, ou seja, quantos ratos por habitante nós temos. Então, na prática, ele quer que tu divida o número de ratos pelo número de habitantes. 3.200.000 divididos aqui por 80.000 pessoas. Simplifica o que dá para cancelar 4 zeros aqui, ó, gurizada, que nada mais é do que uma divisão por 10.000. 320 dividido por 8 dá 40. Então, na prática, eu teria isso aqui, ó, 40 ratos por habitante. E está aqui respondida a nossa questão de número 5. Tranquilo, gurizada? De boa? Então vamos para 6 agora. Vamos à questão 6 aí, gurizada. Olha só, vou ler contigo. Certa substância radioativa desintegra-se de modo que, ocorrido o tempo T em anos, a quantidade ainda não desintegrada da substância é. Então nós temos a nossa função, quantidade da substância após T anos, e a nossa função, em que S0 representa a quantidade inicial da substância. Sempre esse valor multiplicando representa a quantidade inicial. Qual é o valor de T para que a quantidade inicial se reduza à metade? Ou seja, para que a metade da quantidade inicial desintegre-se. Primeira coisa, cara, tu pode atribuir número ou não. Mas se eu começo com S0 e eu preciso reduzir a metade de S0 é o S0 dividido por 2. Beleza. E vida que segue. S0 vezes 2 dá menos 0,25t. Qual é a vantagem aqui, gurizada? Vocês vão cancelar o S0, que está multiplicando dos dois lados. Inverte essa base. A tua base ela é 1/2. Quando tu inverter a base, dá 2 na menos 1. Igual a 2 na menos 0,25t. Professor, é igual que eu vi no início da aula com Moisés. É a mesma coisa, velho. Acabei de cancelar as bases e igualar os expoentes. Menos 1 é igual a menos 0,25t. Negativo dos dois lados, matematicamente tu multiplica por menos 1. Então eles ficam positivos. Então tu vai ter aqui o número 1 dividido por 0,25. Esse é o tempo. Pensa assim, cara, eu tenho R$1 e eu preciso dividir esse R$1 em moedas de 25 centavos. Quantas moedas de 25 centavos tu precisa para ter R$1? É isso aí mesmo. Não sei, senhor. Não, aí não dá, né? Então tu já sabe aí que o tempo, então, é igual a 4 anos. Não é horas, nada a ver, me empolguei aqui. Então o teu tempo aí, então, é igual a 4 anos ali e está respondida a tua questão 6 aí.
Certinho, gurizada? De boa? Ah, qualquer coisa aqui, ó, velho. Se tá na dúvida, passou. Como é que eu vou dividir com vírgula e tal? Aqui, ó. Vírgula 00. 2 números depois da vírgula, 2 números depois da vírgula. Remove a vírgula. 100 dividido por 25. Pronto. Resolve o problema. Tranquilo, gurizada? Agora bora lá então para o nosso último exercício envolvendo as funções exponenciais aí, gurizada. E nós temos um gráfico. Olha só. Com base em uma pesquisa, obteve-se o gráfico abaixo que indica o crescimento de uma cultura de amebas ao longo de 6 meses. Certo? Aí ele pergunta assim, ó. Quantas bactérias se iniciou a pesquisa? Início de pesquisa, ó. Início é sempre tempo igual a 0. E aí, quando eu olhar para o meu gráfico aqui, tempo igual a 0, vou botar mais uma seta aqui. Isso aqui se resume a corte no eixo Y. E aí eu vou perceber que no início eu começo a cultura com 5.000 amebas. Beleza. E aí ele pergunta, depois, 6 meses depois, qual é o número de bactérias. É tipo a questão da URGS, né? Amebas e bactérias. A gente vai misturando tudo assim ali no meio, né? Então agora nós queremos saber o número de amebas / bactérias depois de 6 meses. Então olha só, depois de 6 meses aí, cara, quando eu olho para o gráfico eu vou ter 15.000. Então o número de bactérias aí após 6 meses é 15.000 bactérias e está respondido a nossa letra A. Então é só uma análise de gráfico mesmo para interpretação de valores. A letra B ela é mais legal, ó, porque a letra B, cara, ele fala assim, ó, que o número de bactérias é dada pela função f de t igual a k vezes o A elevado a t. E tu só vai conseguir resolver isso pegando valores que são dados para nós na função, olhando o gráfico. Lembra que o k, sempre quem aparece multiplicando a tua base da exponencial aqui com o expoente aqui, esse casinho, ele é a tua quantidade inicial. Então eu inicio com 5.000 bactérias. Então a minha função ela é assim, f de t igual a 5.000 vezes 1A elevado a t. Beleza. Qual é a outra informação que tu vai usar a partir de agora, gurizada? Olha só. E depois de 6 meses, tu tem 15.000. Ou seja, eu vou ter 15.000 depois de 6 meses. Ou seja, o A tem que aparecer elevado no expoente 6. Certo? Aqui, para tu ganhar um tempinho legal, ó. Cancela esses 3 zerinhos aqui. 15 dividido por 5 dá 3. Esse é o meu A elevado a 6. Ou seja, a raiz sexta. A raiz sexta de 3 é a base da nossa função exponencial. Ah, não gostei. O problema é teu. Não precisa gostar do número. Basta encontrar para acertar a questão. Então, f de t é igual a 5.000 vezes raiz sexta de 3, tudo isso elevado a t. Pronto. Então vamos dar uma olhada aqui, cara, na imagem da função. Tudo mágico aqui, né? Então olha só. Por exemplo, imagem, eu olho para o eixo y. Qual é a variação do intervalo que eu tenho de bactérias? A variação que eu tenho no intervalo de bactérias, ela vai no intervalo, cara, de 5.000 até 15.000. Essa é a imagem. E domínio é um intervalo de variação no eixo x, no eixo das abscissas. Como eu estou trabalhando no intervalo de 0 a 6 meses, esse é o domínio da nossa função ali, fechado, porque se tu olhar no teu gráfico, as bolinhas ali vão aparecer em intervalos fechados, bolinhas pintadas. Certo, cruzada? De boa, e até a próxima. E te liga que vem logaritmo na próxima, hein?